sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonathan Souza e vamos começar o giro de informações do Cruzeiro, atualizando você sobre tudo que sai do cabuloso. Antes da gente começar o giro de notícia, muita coisa pra gente falar. Pedir para vocês aquele apoio de sempre, aquela ajuda, você sempre faz aí para fortalecer, deixar o like. O like ajuda e contribui demais. Nossa meta aqui, ó, 700 likes. Quem puder ajudar, fortalecer. Muito obrigado à turma que deixou o like no último conteúdo, que fortaleceu. Clicar também no botãozinho de hypar, tá certo? O hype também ajuda a alavancar esse conteúdo. E se hypar, comenta aí que você hypou. Deixa aí embaixo nos comentários, ó. Tô hypando para ajudar um cruzeirense, para ajudar o canal, para fortalecer você, Jonathan. E eu, Jonathan, vou estar deixando um comentário te agradecendo aí pela moral, pelo apoio aqui ao nosso trabalho. Você só tem 3 hypes por semana. Se for gastar um hype com a gente aqui, por gentileza, deixa um comentário aí para eu poder estar, no mínimo, te agradecendo pelo apoio, pela moral. Beleza? Se não tiver o hype, é só comentar hype aí embaixo, HYPE. Vou saber também que você não tinha um hype, mas queria ajudar. Também vou estar deixando um comentário te agradecendo. E aproveita as promoções embaixo também, Mercado Livre e Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição. O pessoal da Smart TV que tá assistindo também aparece nesse canto aqui, ó, o link para você estar comprando. Deve estar aparecendo aqui agora para vocês aqui o QR Code. Você vai ler aí com o celular e vai ser direcionado para a loja. Beleza? Ou na descrição também você encontra os links para você estar adquirindo. Certinho? E nação, segundo informações do Dan Abreu, o Cruzeiro demonstrou interesse na contratação do volante colombiano Kevin Castano, de 25 anos. O atleta está de saída do River Plate da Argentina e vem chamando bastante atenção do mercado. Tem outras 2 equipes do futebol brasileiro também interessadas no jogador. Também a atração de fora do Brasil, outras equipes de fora também querendo. Neste momento, os valores solicitados pela staff do jogador e também do clube considerados altos demais. No entanto, o nome não está descartado. Então, a questão dos valores que está pegando nesse momento, como sempre, né? Valores elevados, como sempre, e que acaba assustando os clubes aqui. Mas tá aí para vocês aí, jogador que estava no River, né? Tá de saída do River, né? Defendendo a seleção colombiana aí na imagem, ó. O que vocês acham, hein? Os espaços de comentário, mas é um jogador que chama bastante atenção, um jogador jovem, um jogador que tem um potencial muito grande, mas pelo bom futebol também tem os altos valores, né? E isso que é uma questão que pega bastante. Eu vi muitos elogios ao jogador na mídia aí, né? E na internet, os próprios cruzeirenses gostaram muito do nome, mas tem a questão dos valores. Vamos ver como o Cruzeiro vai tocar essa negociação, não é isso? Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. E Nação Azul, agora há pouco o Cruzeiro formalizou uma proposta na compra dos 80% dos direitos econômicos do volante Zé Lucas e vê boas chances de concretizar o acordo. A oferta prevê um valor cerca de 3,5 milhões de euros, daria em torno de 20 milhões e 400, além de metas também a serem batidas, mais as metas 2,5 milhões de euros ao esporte, tá certo? Então, aí mais de 6 milhões, né? 6 milhões seria o valor que o Cruzeiro está disposto a pagar pelo jogador. 6 milhões de euros, mas no primeiro momento fixo 20 milhões e 400 seria o valor inicial na compra dos 80% desse atleta, desse volante. E aí, informação do GE, Globo Esporte, trazendo essa questão aí, né? Tá aí o menino, né? Que tem a concorrência do Flamengo também, tem a concorrência do futebol europeu, tem muita gente falando que talvez a staff poderia priorizar o futebol europeu, já ir de uma vez para lá com 18 anos, né? E jogar umas temporadas já, dar esse salto na carreira, né? Mas também há uma questão também do menino evoluir, né? Jogar mais por uma equipe profissional, uma equipe principal, né? E pegar uma Série A também, ter uma sequência jogando uma Série A, seria interessante para o garoto desenvolver, né, ainda mais profissionalmente, né? Do que já ir direto para a Europa e depois pode
ter um baque, né? Mas tem muita gente que prefere fazer o pezinho de meia do que realmente desenvolver. Vamos dizer, se tiver uma oferta milionária pro garoto, é mais fácil ganhar o dinheiro do que realmente desenvolver o futebol do menino, né? Hoje, staff de jogador pensa muito primeiro na grana para depois pensar realmente no futuro do menino. Quanto mais faturar agora, melhor, né? E na ação, segundo o jornalista Pablo Oliveira, o Zé Lucas está na mira da Europa. O Real Betis mantém o interesse no promissor volante de 18 anos, destaque aí do esporte. Embora o Flamengo e o Cruzeiro tenham apresentado propostas, o jogador e a sua staff prioriza uma transferência direta para o futebol europeu. Opinião aqui e informação do Pablo Oliveira, né? O que coloca o Betis e o Brighton em vantagem na disputa. Zé Lucas não está convencido em permanecer no Brasileirão e sente que este é o momento ideal para dar um salto na carreira. O que vocês acham disso? Eu acho balela. Eu acho que não tá pronto para a Europa, tá? Na minha opinião. Eu acho que ele tem que se preparar ainda. Prova disso que o Cruzeiro e o Flamengo têm projetos para ele de preparação para um futuro. Não é um projeto de protagonista nesse exato momento. Nem o Cruzeiro, nem o Flamengo. Nenhuma das duas equipes fizeram proposta de protagonista para chegar para ser protagonista. Fizeram proposta de preparação para desenvolvimento da carreira do jogador. Então, o Cruzeiro ainda tem um projeto um pouco melhor, porque quer colocar o menino diretamente no time principal. Mas não é aquele, você vai chegar e ser titular do Cruzeiro. Não, você vai chegar e vai brigar por posição ali, vai chegar e ter o seu espaço. O Flamengo já quer levar o menino pra base, né, pro sub-20. Então, eu acho que não tá pronto ainda para jogar na Europa, né? E que na tendência realmente seja defender algum clube aqui do futebol brasileiro. Tomara que seja o Cruzeiro. Mas eu acho que seria o passo ideal, porque um passo de cada vez, né, galera? Se você vai para a Europa dar um salto desse, talvez para os representantes do jogador possa ser muito bom, financeiramente falando, vai fazer o pezinho de meia, mas profissionalmente pode ser ruim para a carreira do menino. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião sobre tudo isso, beleza? Caso o Cruzeiro consiga contratar o Zé Lucas do Sport, estará reunindo os dois maiores destaques e os melhores jogadores de meio campo da seleção brasileira sub-17. Dos dois últimos ciclos, tá? Tanto 2008 como também 2009, a geração 2008 e a geração 2009. Além de terem sido capitães das suas respectivas gerações, há um ponto ainda mais interessante. Eles ocupam a mesma função em campo. Zé Lucas atua como primeiro volante, mais voltado para a contenção e também para auxiliar a defesa, auxiliando ali a parte defensiva. O clássico, aquele clássico camisa 5. E também tem o Eduardo Pape, que é um segundo volante ou terceiro homem de meio, né? E com mais liberdade para avançar e tem uma jogada mais apurada, demonstrando mais capacidade de finalização. São dois volantes, né? Camisa 5 e o camisa 8, né? Seria um movimento muito interessante por parte do Cruzeiro. Teria aí, vamos dizer, muito em breve, os dois jogadores que seriam titular dessa volância do Cruzeiro, o primeiro volante e o segundo volante, seria os dois melhores jogadores do Sub-17 dessa atual geração, né? Tá aí na tela para vocês, e os dois foram capitães das suas gerações, né? Tanto o Zé Lucas como também o Eduardo Pape. A gente teria o melhor meio-campo aí de seleção de base recente do futebol brasileiro. E aí, seria realmente uma baita contratação na visão de vocês, o Zé Lucas? E se o Cruzeiro desse a oportunidade pro Eduardo Pape, hein? Imagina só ter o Eduardo Pape ali também brigando por posição no Cruzeiro, hein? O que vocês acham? Use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, tá certo? O Matheus Cunha, que em coletiva de apresentação no Internacional falou sobre o Cruzeiro, a passagem ruim aqui no Cruzeiro e os motivos, na opinião dele, que foram cruciais para a saída do clube mineiro. E fala até mesmo que a vontade é ficar no Inter por bastante tempo, né? Por tudo que passou aqui
no Cruzeiro, né? Então tá aqui no Diário Celeste o cortezinho, né? Em sua apresentação no Internacional, Matheus Cunha falou sobre as críticas que sofreu em sua passagem pelo Cruzeiro. O jogador citou um retorno antecipado após uma lesão sofrida no início de 2026. E meio que não joga a culpa no Cruzeiro, mas ele fala que em quatro dias que ele chega no clube, ele foi contratado, ele teve uma lesão, e aí quando ele estava se recuperando dessa lesão, o Cássio machucou, e ele teve que, sem estar 100%, entrar no gol do Cruzeiro. Foi meio que tipo, o Cruzeiro colocou ele antes da hora, e aí ele não conseguiu desempenhar 100% do seu futebol, né? Então, agora que ele está recuperado, chegando no Internacional, agora que ele está 100%, e que no Cruzeiro ele não estava 100% por causa da lesão que ele sofreu quando ele chegou no Cruzeiro, né? Eu vou trazer para vocês a fala aí do goleiro, agora defendendo a camisa do Internacional, e vocês deixam as suas opiniões, conclusões aqui embaixo nos comentários. Escuta aí. Quando eu chego no Cruzeiro, eu tenho uma cirurgia com 4 dias no joelho. E aí, minha recuperação, lógico, e bem na minha transição, o Cássio se lesiona. E eu, na ambição de querer ajudar, retorno antes do tempo. E nunca vou fugir das batalhas, nunca vou fugir. E quando o Fabinho me propôs a oportunidade, eu não tive dúvida. Sei do tamanho do Inter, conheço muitos profissionais que estão aqui, já tive o privilégio de trabalhar, trabalhei com o Maia no Flamengo, fomos campeões juntos. Trabalhei com o Dudu, que é o auxiliar dele na seleção de base. Não tenho dúvida da qualidade do trabalho deles também, que vai me ajudar muito. E eu estou muito feliz, espero ajudar muito o Inter ainda e ficar aqui por bastante tempo. Tá aí. Então tá aí o Matheus Cunha dizendo que ele chegou no Cruzeiro, com 4 dias machucou, teve a contusão, e aí depois, durante o período de recuperação, o Cássio machucou. Ele teve que entrar no gol do Cruzeiro meio que ainda em recuperação, não estava 100%, não estava recuperado 100%, meio que foi forçado a entrar. E ele falou, não fujo às batalhas, né? Apareceu a oportunidade, mesmo eu ainda me recuperando, fui pro gol do Cruzeiro e não estava 100%, né? E isso foi o motivo que me atrapalhou. O que vocês acham disso tudo aí? Comenta aí embaixo a sua visão, a sua opinião, né? Meio que joga pro lado do Cruzeiro, né? A responsabilidade, dizendo que entrou no gol do Cruzeiro sem estar 100%, né? E também para ganhar moral na chegada lá no Internacional. Espero que jogue muita coisa lá, que arrebente mesmo, que feche o gol do Inter, porque é a única forma também do Inter comprar de forma definitiva o ano que vem, né? Então eu desejo muita sorte mesmo, que esteja 100% lá no gol do Inter e que lá no meio do ano que vem o Inter compre de forma definitiva. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião, uma próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. O Cruzeiro tem uma joia na base que já treina com a equipe profissional ou a equipe principal, porque o profissional o menino já né? Assinou seu contrato, já é um profissional. Então ele já treina com a equipe principal. Por esse motivo, o Cruzeiro não vai ao mercado buscar um novo zagueiro para reforçar o elenco. O zagueiro Kelvin Coutinho, marca esse nome aí, Kelvin Coutinho, 20 anos, tem tudo aí para ser um dos destaques do clube nas próximas temporadas, próximos anos. Se preparem. Então, galera, tá aí, o Kelvin deve ser aí aquele, como é que eu vou dizer, suplente ali, né, da zaga do Cruzeiro, e por esse motivo o Cruzeiro não pretende ir no mercado buscar, porque entende que o Kelvin vai dar conta do recado. O que vocês acham aí desse zagueiro que vem chamando bastante atenção, já fez a sua estreia com a camisa do Cruzeiro? Vamos aguardar se vai ter mais oportunidades também com o técnico Arthur Jorge. Beleza? Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. E nação, confirmar para vocês que o Gabriel Peck está no bid, já pode estrear com a camisa do Cruzeiro. Quarta-feira contra o Internacional, se assim o Arthur Jorge quiser, ele já pode estar em campo ali e jogando, né? Ou iniciando a partida, ou entrando no decorrer do jogo. Tá aí a fotinha lá do bid, Gabriel Fortes Chaves é o nome dele, ó. O número do contrato definitivo, né? Tá aí, tá tudo certinho aí. Gabriel Peck
já está no bid. E também, né, também publicado no bid, Gabriel Rojas também já pode fazer a sua estreia na quarta-feira contra o Internacional, se assim o Arthur Jorge quiser. Claro que eu acho que o Gabriel Rojas vai ser o titular, né? Já vem treinando como titular. O Gabriel Peck, ele iniciou os jogos de preparação na reserva, né? Ele não entrou como titular, ele foi entrando no decorrer dos jogos. Mas será que num jogo oficial ele vai ser o titular do Cruzeiro? Vamos dizer, para esse jogo contra o Internacional, ele vai ser o titular ou vai entrar com o Marquinhos? Tomara que já entre com o Gabriel Peck, né? Mas tá aí, o Gabriel Rojas deve ser o titular no jogo de quarta-feira contra o Internacional, também está no bid e já pode jogar com a camisa do Cruzeiro. O que vocês acharam? Use o espaço de comentário para você deixar sua opinião, tá? E também fala pra gente aí, monta o time do Cruzeiro para esse jogo de quarta-feira. Qual seria a sua escalação ideal para esse jogo de quarta-feira? Deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. É isso aí, turma. Chegou até o final desse vídeo, faz aquele favor para ajudar aqui o nosso canal, o nosso trabalho, que é você deixar aquele likezão maroto, o like ajuda e contribui demais aí pro crescimento aqui do vídeo, para a divulgação desse vídeo. Então, passou agora, custa nada, rapidão, você vai estar curtindo. Nossa meta aqui, ó, 700 likes. Quem puder ajudar a gente a bater essa meta, esse objetivo, também inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Clica no botãozinho de hypar para ajudar a gente a alavancar esse conteúdo aqui na plataforma. Clicando no hypar, comenta aí que você hypou, deixa aí embaixo, ó, tô hypando para ajudar o canal, para fortalecer. Aqui é de cruzeirense para cruzeirense. Eu vou saber que você tá ajudando e vou estar deixando um comentário te agradecendo. Se não tiver o hype, é só ir no comentário e comentar hype, HYPE. Eu vou estar também deixando um comentário te agradecendo. Você não tem o hype, mas queria ajudar. Certinho? Obrigado a você, tamo junto. Deixa o like, clica no hypar, comenta bastante, inscreva-se no canal e aproveita as promoções aí embaixo. Mercado Livre e Shopee para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você estar comprando barato, com desconto e tá ajudando o nosso canal. Um abraço, fique com Deus, até uma próxima, se Deus quiser. Fui!